Vamos lá, estamos aqui ao vivo. Já entrei ao vivo aqui. As pessoas entrando aí, vamos convidar. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live sobre ansiedade. Alexandra aí entrando, Tamires, Adriele. Convidem os pessoais. Vamos convidar o pessoal para estar assistindo nossa live. Esperando aqui, convidando o pessoal. 8 horas já. Todo mundo ansioso pela live de ansiedade, né? Todo mundo entrando. O intuito dessa live é tirar nossa dúvida, né, sobre a ansiedade, tudo que envolve a respeito da ansiedade. Vamos tratar de uma forma que fique claro para vocês, né? Para quem não me conhece, sou Iveson, estudante de psicologia, estou no 9º período e junto com a psicóloga Alexandra Santos, a gente montou aí essa live para vocês, para tratar, né, desse assunto que é muito relevante nos dias atuais, né? Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia, de isolamento social, afastamento social, distanciamento social, como vocês queiram chamar. Então, esse é o momento que a gente vai tratar sobre isso, né? Estou esperando ela aí, o pessoal entrando aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Esperando a Alexandra entrar também. Já vão aí deixando a pergunta de vocês, a curiosidade de vocês sobre a ansiedade. Vamos entrando, vamos convidando. Boa noite. E aí, Tamires. Vamos entrando. Vão convidando aí o pessoal, vocês vão convidando familiares, amigos. Envie essa live aí para as pessoas que vocês conhecem. E podem aí enviar suas perguntas que eu vou estar anotando aqui. Paula aí, Tamires, vamos entrando. Tô esperando aqui, vou enviar aqui para a psicóloga, vamos convidar ela para entrar aqui na nossa live. E esse é o intuito, né, da gente fazer a nossa live. Tirar todas essas dúvidas, essas perguntas aqui, eu vou estar anotando essas perguntas, está sendo respondidas, né? Por mim e pela psicóloga Alexandra. Aí o Félix entrando, Tauan, Bruna. Vamos convidando, pessoal, vamos convidando quem você conhece para a gente falar sobre esse assunto muito relevante, né? A psicóloga Alexandra entrou aqui. Nosso amigo Atlas está aqui conosco. Vamos convidando, vamos entrando. Olá, Boa noite. Iveson. Boa noite. Boa noite. Como você está? Estou bem. Todo mundo ansioso, né? Hoje é a live de ansiedade, está todo mundo ansioso. Eu não sei se isso é bom, se isso é bom ou ruim. No final dessa live a gente vai descobrir que tipo de ansiedade é essa. E já Olha, começaram as perguntas aqui, viu? Já começaram. Foi mesmo. Que coisa boa. Já temos aí 19 pessoas ao vivo. Coisa boa. Muito obrigada pelo privilégio de todos vocês estarem aqui, nos dando essa atenção.
passando aí um bom tempo conosco nessa live, que eu acredito que vai ser muito produtiva para todos nós. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O pessoal já está entrando aqui e colocando suas perguntas, né? Como eu já falei no começo, o nosso intuito é tirar todas as dúvidas, né? Que envolvem a O máximo ansiedade, né? possível. Exatamente, Pessoal, tudo Ibson. ansioso, tudo nervoso nesse momento. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Então, o Olha nosso aí. intuito é retirar essas dúvidas, né? Sobre tudo que envolve a ansiedade, transtorno de ansiedade, se a ansiedade é boa, se a ansiedade é ruim, né? Eu, né, com a minha pouca Exatamente. experiência, estou no nono período de psicologia, mas a senhorita aí já é formada, né? Psicóloga já, então Exatamente. vai nos ajudar aí nessa noite. Exatamente. Eu quero começar essa conversa com vocês explicando que a ansiedade não é algo ruim. Então, a gente precisa desconstruir esse pensamento que nós temos em relação à ansiedade como algo ruim. A gente recepcionou isso de alguma forma. E aí, quando alguém diz, eu sou muito ansioso, Alexandra, e aí ela já traz esse relato com pesar. E, na realidade, a ansiedade é algo super positivo a todos nós. Então, a ansiedade é uma expectativa que a gente cria em relação a algo no futuro. Então, algumas pessoas elas não entendem que quando estão diante de situações como um casamento, quando elas estão diante de alguma situação de formatura, né, Ivisson? Que logo, logo você vai estar aí nessa É, ansiedade. No seu casamento você também ficou muito ansioso, né? Então, assim, nessa coisa da maternidade, tudo isso a gente gera ansiedade, gera expectativa. Então, ansiedade não é nada ruim. A ansiedade ela passa a ser ruim quando ela é patológica. Quando ela vem com um peso muito grande, ao ponto de a gente não conseguir mais exercer atividades que até então o nosso cotidiano era tranquilo. A gente não tinha nenhuma dificuldade maior, a não ser a expectativa que a gente precisava lidar para a resolução daquela situação. Então, aí sim, essa ansiedade patológica que precisa ser tratada, né, no consultório, precisa ser tratada em relação à sua origem, tentar entender como é que funcionam esses pensamentos, né? Então, assim como o Iveson é estudante de psicologia, já tem uma tendência aí a TCC, não é verdade? é, Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, então todos os pacientes quando chegam para mim e falam que são ansiosos, eu tento checar esses pensamentos, se eles estão funcionais, se eles estão disfuncionais, se o nível desses pensamentos, a questão do quanto tempo você passa pensando a respeito. E aí sim, a gente vai mudando as emoções e o comportamento. Então, a ansiedade, ela é benéfica, tá? Então, tirar essa coisa da cabeça que é ruim, não é ruim. A patológica, sim, mas de forma natural, ela é muito saudável, ela mantém a gente no foco no que a gente quer alcançar no futuro, tá certo? Então, quais são as perguntas é, que a gente já tem aí, Ibson? vamos embora. Vamos Eu embora. falo a respeito de ansiedade também, como a senhora falou, é questão da normalidade, né? Que a ansiedade faz com que, pronto, vou dar um exemplo, eu estava ansioso para essa live, então a gente se prepara, né? A gente vai. Então a ansiedade faz com que a gente É, se prepare, tenha um preparo melhor, né? maior. Quando é patologia, aí sim que é o problema, né? Mas, na verdade, todos nós temos um pouco de ansiedade, né? Todos Eu nós não somos sei. ansiosos. Eu não sei se aí no grupo de perguntas alguém está perguntando sobre os sintomas de uma pessoa ansiosa. E aí, eu não sei se já chegou nesse nível aí de sintomas, não é? Mas assim, os ansiosos, eles trazem um grupo de sintomas muito característicos, né? Batimento cardíaco acelerado, sudorese, tremores, dificuldade de concentração, taquicardia, enfim, são um grupo de sensações, sentimentos que as pessoas acabam trazendo aí exatamente porque não conseguem controlar esses pensamentos que vêm como se fosse uma enxurrada em prol de algo futuro e que como o futuro é incerto, muitos desses pensamentos são disfuncionais, são desnecessários. E a gente, dentro da psicoterapia, vai trabalhar esses pensamentos para que eles fiquem o mais funcionais possíveis, né? Dentro dessas incertezas em relação ao futuro, porque a ansiedade é um foco excessivo no futuro. Verdade. Vamos lá, começar com as perguntas, né? A primeira pergunta, acho que foi três pessoas que perguntaram coisas parecidas, né? E é a questão do exercício que a gente pode fazer. Algo para a gente se controlar quando a gente entrar em uma crise de ansiedade, né? Muita gente tem essa dúvida, quando eu tenho uma crise de ansiedade, o que falar, né? Às vezes palavras
que geram um gatilho, né? Que faz com que a pessoa que ela tenha ansiedade, ela comece a entrar em crise. Então as pessoas querem saber os exercícios que eu posso fazer em casa nesse momento de pandemia para controlar um pouco essa ansiedade. Além do exercício de respiração, que é muito pertinente nesse momento, né? Você tentar respirar e inspirar de forma realmente pausada para que o seu cérebro consiga receber oxigênio e aí sim você ter pensamentos mais funcionais. Você precisa, com isso, fazendo essa atividade, você precisa se concentrar para poder se acalmar. É óbvio que a maioria das pessoas, não só com o exercício da respiração, consegue. Uma das coisas que eu faço muito com meus pacientes é desenvolver autoconhecimento. Por quê? Porque existem algumas situações que elas são gatilhos e já são, inclusive, conhecidos pelos pacientes. Então, eles podem ser evitados. Hoje mesmo, agora à tarde, conversando com uma paciente, ela sinalizou que entrou numa conversa e aí, nessa conversa, ela teve lembranças em relação a algumas coisas que estavam acontecendo, que é essa situação da pandemia, e aí veio a incerteza sobre a vida, a possibilidade de morte, e aí acabou acionando esse gatilho. Então, tudo que é relacionado à possível morte, ela acaba tendo uma crise de ansiedade. Então, quando ela parou, que ela começou a falar, e aí veio essa incerteza sobre o amanhã, sobre essa saúde, ou essa morte, enfim. Ela acionou esse gatilho. Mas ela já tinha em mente que aquela conversa já estaria conduzindo ela a uma situação desconfortável. Então, com isso, a gente começa a evitar. Então, o autoconhecimento faz com que a gente consiga trazer evitação, tá? Os ansiosos, eles precisam controlar qualquer tipo de informação em excesso sobre o futuro. Então, sabe aquelas, principalmente quando essas informações futuras não são boas, né? Quando alguém diz assim, olha, a gente ainda vai chegar no pico de uma pandemia. Então você pensa, meu Deus, eu estou no início. Você começa a imaginar o pico, né? Aí você pensa, se hoje a gente tem 10 mil, vai ser o quê? 20 mil? Eu vou estar nesses 20 mil, não é possível. Então você já começa de forma antecipada a pensar sobre isso, e isso é muito prejudicial. Então, a evitação é muito importante, evitação de certos tipos de situações ou gatilhos, e aí você vai potencializar coisas saudáveis e tentar trazer, né, o teu pensamento para o aqui e agora. Então, algumas pessoas, quando estão em crise de ansiedade, elas possivelmente estão focadas em alguma coisa relacionada ao futuro. Então, eu peço para que, nesse momento, elas consigam trazer em sua consciência algo para o presente. Então, de repente, elas estão ali conversando com algum amigo. Então, ela teve uma crise de ansiedade porque alguma coisa direcionou ela ao futuro. Então, ela vai ter que tentar, naquela conversa com aquele amigo, voltar ao presente, entende? E, com isso, ela consegue diminuir esses sintomas da ansiedade. Que aí é muito, muito similar a um ataque cardíaco. Algumas pessoas começam a desenvolver a síndrome do pânico, enfim. Coisas que vêm justamente por causa desses gatilhos da crise de ansiedade. Entendi. A próxima A respiração pergunta é fundamental. é fundamental, Respirar e né? inspirar. Fundamental, né? Aquilo que a gente força mais, né? Assim, a gente bota mais o nosso pensamento, direciona o nosso pensamento, as nossas forças, e a gente acaba sentindo isso, né? Você Sentindo. reforça essas questões assistindo notícias, pensando, e aí isso faz com que você sinta, né? As pessoas que têm muita ansiedade, elas começam a pensar nisso, começam a imaginar, né? E só focam naquilo e acaba o corpo sente, né? O que a gente começa a pensar, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta. O Félix, ele perguntou quais são os tipos, né, de ansiedade. São vários, né? Existe aí a questão da ansiedade generalizada, que é uma das mais preocupantes, eu acredito, né? Hoje, com os meus pacientes, é o que eu acredito que seja uma das mais dificultosas, porque qualquer local, qualquer situação, qualquer ambiente que não seja comum àquela pessoa é um gatilho. Então, você imagina uma pessoa, ela tem um trabalho, ela precisa manter uma rotina para não entrar em crise. Então, ela precisa manter uma rotina em tudo. E a gente vive uma vida muito dinâmica, não é? Então, a ansiedade generalizada é uma das mais preocupantes. Algumas pessoas desenvolvem outros tipos de ansiedade, mas o que me chama mais a atenção é na ansiedade generalizada. Porque, de fato, ela é a mais difícil de ser tratada, porque as pessoas não conseguem ter mudanças. Se houver mudanças, são gatilhos. E aí, mudou o caminho para o trabalho, mudou o local de trabalho,
mudou o relacionamento, mudou o local de almoço, mudou, enfim, tudo isso gera muita expectativa, pensamentos disfuncionais, gatilhos acionados e uma possível crise de ansiedade. Então, na minha percepção, essa é a mais pesada, né, de ser trabalhada e conduzida, porque são várias possibilidades de gatilho. As pessoas que colocam aí a síndrome do pânico, né, essa questão do transtorno obsessivo compulsivo e tantos outros transtornos, que são vários, vem, de fato, trazer uma demanda muito mais pontual. E aí é mais fácil de ser trabalhada, tá certo? Foi colocado aqui por alguém um comentário como a pessoa consegue identificar o início de uma crise de ansiedade. Acabei de ver e saltou aqui aos meus olhos. Foi Gregory. E aí, esse sintoma inicial é quando você percebe que aquele nível de expectativa, vamos pontuar dessa forma, não condiz com a situação, entendeu? Por exemplo, é meu casamento, eu vou estar ansiosa demais, não é verdade? Mas não ao ponto de não casar, de desmaiar e não casar, entendeu? Então, assim, algumas pessoas, elas estendem um pouco mais essa ansiedade, ela cria um pouco mais de expectativa ao ponto de não conseguir concluir aquilo que ela tanto se preparou. Então, ela entende que aquele sintoma, ele está além do que aquela situação pede. E aí, quando existe esse exagero, é um sinal que você possivelmente está tendo uma crise de ansiedade, tá? Um exagero em relação aos seus sintomas, diante daquele contexto. E a gente precisa avaliar cada contexto. Algumas pessoas têm crise de ansiedade em situações de luto. Agora, por exemplo, estamos recebendo muitas informações, muitos pacientes de grupos de apoio. Inclusive, eu estou inserida em um, fazendo atendimento de profissionais de saúde. E aí, como eu estava conversando com o Ibson à tarde, alguns profissionais estão preparados de saúde para poder conviver com essa demanda de óbitos, mas não tantos óbitos assim. Isso tem gerado um pouco mais de ansiedade, né? Então, essas pessoas estão tendo crise de ansiedade, mesmo estando preparadas para aquela situação. Então, é uma situação muito pontual. E aí a gente vai ter que tentar conversar com essa pessoa, colocando para ela, por exemplo, que existem na contrapartida pessoas que estão sendo salvas pelo trabalho que elas estão exercendo. Então, assim, tem que haver um equilíbrio, senão a pessoa fica mantendo essa crise de ansiedade. Ela vira algo de fato constante. Bem esclarecedor, né, Rosélia está falando aí, bem esclarecedor esse ponto. E daí veio Amanda e Thaís, vieram as mesmas perguntas, né? Vou fazer essa agora, que se o transtorno de ansiedade, ele tem cura, né? Aí eu peço para você diferenciar, né? Ansiedade, como perguntaram aí, teve uma pergunta, é normal ser ansioso, é normal ter ansiedade? Então, que diferencie, né? A pessoa que tem ansiedade, ditado como normal, né? E o transtorno de ansiedade. E já emendando isso, o que a família pode fazer, né? Como a família pode ajudar a lidar com esse problema. Pronto. Ansiedade é normal. Então, quando eu converso com um paciente que ele diz assim, Alexandra, eu sou muito ansiosa, ou muito ansioso. Ele diz, eu também sou. E ele faz, como assim? Eu disse, só não patológico. Então, a gente cria muita expectativa em relação ao futuro. A gente traça planos, a gente traça um plano A, um plano B, um plano C. É óbvio que eu estava numa expectativa maravilhosa em relação à live de hoje. Já estar aqui com vocês, já estar aqui ao vivo, conversando com o Ibsen, esclarecendo as dúvidas de vocês. Então, assim, a gente sempre fica na expectativa, porque nunca é a mesma coisa. É uma live nova, são pessoas diferentes. E aí a gente tem a oportunidade de crescer junto. E isso gera uma coisa boa. E a gente não sabe o que vai acontecer na live. Então, isso gera uma expectativa. Então, isso é a expectativa, é a ansiedade positiva, em relação não só a uma live, mas qualquer outro episódio da sua vida. A ansiedade patológica é aquela que impede você, por exemplo, eu poderia estar tão ansiosa ao ponto de não conseguir falar com vocês aqui na live, né? De não conseguir colocar o que eu sei como psicólogo, conhecimento adquirido, a experiência de trabalho no campo, porque eu estou ansiosa. Então, eu ia ficar aqui com sudorese, tremores, falta de ar, taquicardia, eu ia ter a sensação de morte
a qualquer momento. E aí, isso é um sintoma de ansiedade como transtorno. Né? Uma ansiedade que a gente chama patológica. É aquela que, de fato, você tem um foco no futuro, mas você só pensa negativamente em relação a essa situação. Então, você não vai pensar que a live vai dar certo. A gente vai pensar que a live vai dar errado, que o celular vai cair, que o Ibson, né? Tipo isso. Enfim, você vai criar um cenário disfuncional em relação ao futuro e aí isso vai te deixar ainda muito pior em relação ao que você está sentindo. Então, isso é ansiedade patológica, isso é um transtorno, é quando não faz muito sentido o fato, por exemplo, da ansiedade generalizada de você mudar o seu ambiente de trabalho e você achar que nesse novo ambiente você não consegue trabalhar, como se isso fosse um peso maior para o desenvolvimento do seu trabalho, entende? Então, assim, o ambiente é diferente, você vai se adaptar, com certeza vai ser mais desconfortável, porque tudo que é novo gera um pouco mais de gasto de energia, como um todo. A gente sabe isso estudando o cérebro, mas nada que impeça você de exercer aquilo que você já aprendeu, inclusive. Então, isso é patológico. Na segunda pergunta, o que a família pode fazer? A família pode ajudar, sim, potencializando as situações futuras com um olhar mais positivo, mais funcional, que eu chamo. Que é quando você, de fato, pensa, olha, você realmente nunca fez uma live, mas aí você também nunca fez para poder achar que vai dar errado e também nunca fez para achar que vai dar certo. Então, assim, você como família vai estar entrando para mostrar que o futuro é incerto e por que não, já que é incerto, eu pensar positivamente, funcional, em relação a essa situação nova. Então, a família vai criando aí um reforço mais funcional. E uma das coisas que ajuda muito os ansiosos, e aí fica a dica, vou abrir um parêntese, é que quando a gente é ansioso, o ideal é que a gente trace plano A, B, C, D. Por quê? Porque aí a gente tem uma expectativa em relação a uma coisa, o plano A. Se o plano A não der certo, a gente vai para o plano B. Se o B não der certo, a gente vai para o plano C. Então, todos os ansiosos que eu faço o acompanhamento como psicóloga, para qualquer demanda que eles me trazem, eles já sabem. Qual é o plano B? E aí eles já trazem. E o plano C, isso diminui esse foco excessivo no futuro. Consequentemente, você está mais preparado caso o plano A não dê certo. Isso diminui um pouco mais essa tensão. Você consegue, com certeza, rapidamente se recompor algo que não está legal, que é o plano A. Caso ele não consiga ser executado, já parte de imediato para o plano B. Então, a família ela vem com esse papel, não de apontar e dizer você é muito ansioso, mas sim trabalhar essa ansiedade da forma positiva, que é justamente trabalhando os objetivos e sonhos que essas pessoas têm, elas têm uma habilidade de foco excepcional, e aí potencializar esse foco nesses ansiosos, que faz parte desse contexto familiar. Compreendemos. O celular não está ajudando aqui, eu estou segurando ele aqui, mas ele está caindo, mas ele vai ajudar. Falou bem na hora. Ajuda. Então, essa questão, né? Se a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele tem cura, né? E quais formas de tratar? Inicialmente, algumas pessoas elas trazem ansiedade que já está, porque assim, o que acontece com os pacientes? Você vai perceber isso quando você estiver atuando na clínica. Alguns pacientes já começam a sentir qualquer desconforto, mas aí esses desconfortos, eles vêm e vão, né? Acontecem situações onde você é mais instigado a pensar em relação ao futuro, e aí depois você é mais instigado a pensar no presente, e aí você esquece um pouco esses sintomas que estão desconfortáveis, e aí você vai empurrando com a barriga. Então a gente tem aquele paciente que chega com um desconforto inicial e de imediato ele, com a psicoterapia apenas, consegue dar um bom resultado em tempo rápido, realmente, em 3 meses eles conseguem dar um bom resultado. E existe aqueles pacientes que já vêm com ansiedade, já vêm com ataque de pânico, que vai somando os transtornos, entende? Então ele vem aí com toda essa demanda somando, ele vem com essa bagagem bem carregada. E aí, numa determinada situação como agora, a pandemia, a gente vê vários gatilhos sendo acionados, várias pessoas trazendo situações, e quando você começa a preparar essa conversa, esse bate-papo, estudar a história do paciente, aí você se depara com uma ansiedade desde da fase da infância, mas que nunca foi tratada. E aí esse paciente já é adulto. Então, em diversas fases de mudança, né, de mudanças hormonais, de mudanças emocionais, onde as emoções estão sendo formadas, que é justamente no período da infância, algumas expectativas de frustração ao longo dessa vida, e a pessoa chega na fase adulta com essa queixa. Aí, nesses casos, algumas pessoas precisam
do uso da medicação. Então, quando eu identifico esse grau de ansiedade que faz com que o paciente não consiga entender nem o que eu estou colocando para ele, eu oriento esse paciente a fazer a busca de um profissional, de um psiquiatra, para juntos conseguirmos continuar esse processo de tratamento. Então, a gente faz essa sugestão. Então, o paciente ele faz uso da medicação para que ele possa chegar num nível de entendimento do que está sendo colocado na psicoterapia e dar o resultado que a gente deseja no processo psicoterapêutico. Então, ele é um transtorno, sim, que existe cura, mas que precisa ser enxergado como algo, de fato, real e que as pessoas precisam se dedicar. E assim como qualquer outro mal-estar, físico ou psíquico, sentiu algo de diferente, a gente precisa buscar uma ajuda de imediato, né? E não tratar de forma pontual, mas buscar a raiz desse problema, seja físico ou psíquico, né? Que é o que eu digo para todos os pacientes. A gente tem que se cuidar, né? O pessoal geralmente cuida muito do corpo e esquece da sua mente, né? Do seu cérebro. E assim... Tamires, ela perguntou se as redes sociais, né? Demasiadamente, se pode causar alguma ansiedade, algum transtorno, usar muito a rede social. Assim, depende muito da expectativa que você coloca na rede social, tá? Sabe, existe, por exemplo, pessoas que usam a rede social, posso fazer essa mesma pergunta para várias pessoas e várias pessoas terão várias respostas. Por exemplo, quando eu digo assim, qual a tua expectativa em relação ao teu casamento? Aí você vai dizer 100%. E aí eu digo, qual a expectativa para outra pessoa sobre o teu casamento? Ele vai dizer 100%, né? Mas assim, quando a gente faz essa mesma pergunta em relação à rede social, a gente vai ter diversas respostas. Eu posso dizer que minha expectativa é simplesmente, eu estou na rede social para diversão, e aí eu me divirto o tempo que eu estiver nela, vou buscar informações assim que eu vou rir às 100% de dedicação. E tem pessoas que buscam por ausências, né? Não tem no ciclo social pessoas que possam preencher esses espaços. Então, aquela amizade virtual, ou pode ser uma amizade virtual, pode ser um Instagram, por exemplo, qualquer outro meio de mídia, possa ter uma expectativa mais voltada à psicologia mesmo, sabe? Uma questão psicológica, não por uma diversão. E aí, se de repente houver qualquer frustração, isso vai sim ser um gatilho. Então, eu conheço pessoas sim, que pelo excesso de rede social, ela acaba desenvolvendo algumas possíveis crises de ansiedade, quando elas, por exemplo, elas querem estar bem-sucedidas e elas não conseguem, fazem tudo para isso, não está conseguindo, não está dando certo, e ela entra na rede social e a melhor amiga, a amiga da amiga, está todo mundo feliz, cheio de dinheiro, e ela não está conseguindo, isso vai gerar nela uma expectativa futura de frustração e de desespero, porque ela não está conseguindo, enfim. Então, isso vai depender muito do teu objetivo da rede social. E isso pode realmente potencializar ou não uma crise. Então, vai depender do objetivo de cada paciente. Eu, geralmente, quando eu ouço esse tipo de pergunta, eu repergunto. Sabe? Questionamento socrático. Recebeu, devolveu. E aí você diz, sim, mas você busca o quê ali, né? Porque eu tenho uma resposta para isso. O meu objetivo é profissional, o meu objetivo é para me distrair, não para preencher algum espaço que fisicamente eu poderia estar fazendo. Então, tem que saber o porquê. Então é isso aí, saber o porquê da gente estar usando, pensando, né? Identificar. Porque a rede social é muito, para mim, ela é excepcional. Agora, por exemplo, todo atendimento eu estou fazendo online, então o que seria de mim sem o Instagram nesse momento, né? Sem, sei lá, outros. Mas geralmente eu faço pelo Insta. Então, assim, o que seria, né? Então, se para mim é um canal de e-mail profissional, um canal de divulgação do meu trabalho, para outras pessoas podem ser outro objetivo, né? Então, para mim, eu estou super satisfeita, feliz. Eu nunca me frustrei com as redes sociais. Então, eu tenho que perguntar qual é a motivação daquela pessoa. E aí eu vou conseguir ver se isso pode ser um gatilho ou não. Entendi. Leonardo Silva, ele pergunta assim, ó. Ansiedade pode estar ligada de alguma forma, direta ou indiretamente, a possíveis problemas graves psicológicos, ou pode desencadear tais. Entendeu? Repete aí essa pergunta. Ela tem uma casquinha. Ela é Casquinha de grandona. banana, ela é grandona.
A ansiedade pode estar ligada de alguma forma, direta ou indiretamente, a possíveis problemas graves psicológicos, ou pode desencadear tais, se Pode. está Se ligada você, a por problemas exemplo, psicológicos. pode. As pessoas podem, por exemplo, apresentar ansiedade em 80% do seu pensamento diário, tá? Ter uma tendência muito alta, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente precisa ser mediano nas coisas, né? Eu sempre digo assim, o paciente que chega para mim, que ele pensa em fatos que relacionam ao passado, pensa muito em relação ao que está sendo realizado por ele agora, mas também pensa muito no que ele vai fazer amanhã. Então, ele foca no passado em relação ao que aconteceu e tal, ele foca também no presente, e ele também foca no futuro. Então, tem que haver uma divisão desse tempo. Se a pessoa, por exemplo, ela acorda pensando, eita, amanhã, e aí ela está no meio do dia, está pensando em amanhã, está à noite pensando no amanhã, e ela passa a vida toda dela dessa forma, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, com certeza, isso logo, logo vai se tornar uma frequência de pensamento. E aí, dependendo do que ele estiver pensando, se ele estiver pensando positivamente, ele possivelmente vai estar fazendo alguma coisa agora. Se ele estiver pensando negativamente a respeito do amanhã, ele vai estar causando um possível transtorno lá na frente, com certeza. Então, assim, a gente não pode passar o dia hoje pensando no amanhã, né? Geralmente, o mais saudável seria a gente focar no aqui e agora, no que a gente está fazendo. Então, cada dia, seu foco, sua demanda. Então, hoje eu pensei muito na live de hoje. Amanhã eu tenho outra live, tem outro paciente, tem atendimento, mas aí amanhã é amanhã. Hoje a demanda é a live. Então, foco total no preparo do que eu estava realmente me dedicando. Então, é muito mais saudável você pensar no hoje. E aí você vive o hoje, planeja amanhã, mas você está vivendo hoje. Porque alguns pacientes acabam trazendo na sua história uma falta de vivência, né? Elas não vivem porque elas não vivem hoje, elas só vivem o amanhã. E quando chegar amanhã, elas vivem o amanhã. E quando chegar amanhã, vive o amanhã do amanhã. Então ela não consegue viver. Não aproveita absolutamente nada do que realmente ela deveria como ser humano. Entendo, entender. Deixa eu ver E aqui mais aí? perguntas, viu? Deixa eu ver aqui. São muitas perguntas. É, deixa eu ver aqui, viu? Se, que Tem passaram, muitos, passou aqui. Tem tem, muita tem pergunta que passou muitos, aqui. passou e você não consegue ver. Tem muitos alunos de psicologia aqui ao vivo, na live. Porque eu que queria saber de vocês, se vocês já sabem o que é que vocês vão fazer, com quantos Aqui tem psicólogos, uma qual interessante. abordagem. Tem um interessante aqui. Tem uma amiga minha que ela está estudando. Tem uma psicóloga aqui, que é a Olha, Tatiane, está aqui também acompanhando a gente. E tem uma você é pergunta uma coisa interessante boa. aqui. A pessoa que sofre de ansiedade, para começar a terapia com um psicólogo, precisa passar por um médico? Essa é bastante interessante, porque muita gente tem dúvida, né? Qual momento eu devo É, procurar fazer a terapia, né? Em que momento? infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem muito preconceito em relação ao processo da psicoterapia, sabe? E quando elas vêm para mim, às vezes elas não vêm nem por causa de um encaminhamento de um psiquiatra. Elas vêm assim, elas foram para uma consulta ginecológica, tá? E lá, os exames de rotina, alguma coisa nesse sentido, elas colocaram para ginecologista que estavam sem conseguir dormir, estavam incomodadas com alguma coisa, um pensamento, né, acelerado, e estava com taquicardia, veio do cardiologista. E aí, esses profissionais, por incrível que pareça, eles fazem, procuram um psicólogo, entende? Então, assim, o fluxo ainda não está perfeito. Eu entendo que hoje, talvez, sei lá, daqui para quando o Ibsen se formar, a gente já tem aí uma sociedade mais consciente, porque assim como a gente tem um problema cardiovascular e busca um cardiologista, a gente tem um problema de cunho hormonal e busca um ginecologista, a gente precisa entender quando um problema é emocional, a gente tem que buscar um psicólogo. Então, assim, eles chegam às vezes exatamente por um caminho que é até estranho para os profissionais, né? Se fosse para um psiquiatra, o psiquiatra encaminhasse, mas é muito raro, né? Hoje ainda é muito Uhum. raro. Algumas pessoas podem ir direto para o psiquiatra porque tiveram uma crise
devido a essa crise foram hospitalizadas, e aí dentro desse contexto foi solicitada a psicoterapia porque eles foram tratados de forma imediata, e usaram aquela medicação, mas eles precisam descobrir o que é que origina aquele comportamento. Então, nesse caso, quem vai investigar isso é o psicólogo. Mas não necessariamente tem que passar pelo médico. Às vezes acontece, quando a pessoa tem um desenvolvimento de autoconhecimento adequado, ela percebe que algo não vai bem, de imediato, ela já vem. Existem também muitos casos de adolescentes, de crianças, que vêm da escola, né? A escola encaminha, porque observa-se pelo psicopedagogo que existe uma necessidade, e aí eles lá dentro desse contexto de como psicopedagogo não devem fazer esse trabalho, e aí eles encaminham e solicita aí que esse paciente busque uma ajuda psicológica. Então, assim, o fluxo, às vezes, ele não é muito médico, psicólogo não. Às vezes, vem o médico, mas não é o psiquiatra, que seria o médico que a gente realmente estaria recebendo essa demanda. Às vezes, vem de médicos que não estão dentro desse contexto, né? Após a investigação física da queixa, é observado por esses médicos, cardiologista, ginecologista, enfim, que o problema não é físico e sim psíquico. Então, eles pedem aí para que seja acompanhado por um psicólogo. É quando chega para a gente. Entendi. E falando, né, tem muitos elogios aqui, a gente está vendo aqui Olha, bastantes elogios. E tem coisa perguntas boa. ainda. Perguntas. Eu estou vendo só as perguntas, Tem muita perguntas. pergunta. Aqui, ó. Perguntaram Vamos aqui, para as ó. perguntas. A Amanda tá me auxiliando aqui. Amanda está auxiliando, coisa boa. Aqui, ó. Tempo de qualidade com amigos e familiares alivia a ansiedade? Foi uma pergunta do Jackson. Muito, muito. Jackson. Gosto muito do Jackson. Muito. Por quê? Porque esse tipo de tempo é um tempo presente. Não é? É aquilo que a gente estava falando. Você está dando um foco maior no aqui e agora. Então, com certeza, isso potencializa muito o bem-estar emocional. Então, uma das coisas que a família ajuda muito é exatamente promovendo esse tempo. Agora, por exemplo, dessa situação de pandemia, uma das coisas que eu tenho solicitado é o reforço do convívio familiar, né? A gente descobrir coisas novas juntos, praticar alguma atividade que nunca foi feita, porque isso vai gerar um pouco mais de gasto de energia, inclusive para os ansiosos. Fica uma dica também, uma outra dica. Uma das coisas que eu solicito para os meus pacientes ansiosos é a descoberta de novas atividades. Por quê? Porque elas demandam um gasto maior de energia mental e com isso eles conseguem desacelerar um pouco mais. Então, opção A, atividade física. E aí a gente descobre uma atividade física que tem um gasto que condiz com aquela energia que o paciente traz, porque a gente tem vários níveis de ansiosos, tá? Desde aquele que, mesmo tomando o maior de todos os calmantes, não consegue diminuir a energia dos ansiosos, a insônia, e com isso eles baixam muito a imunidade, né? Agora, por exemplo, vários ansiosos, vários com insônia, e aí a atividade física vai ajudar muito oxigenando esse cérebro, metabolizando mais esse corpo, fazendo com que a pessoa tenha um gasto maior de energia, e com isso consiga relaxar, que é o desejo de todo ansioso, relaxar. E aí a gente busca uma atividade legal, entendeu? Vai de acordo com a característica de cada paciente. Uns são corrida, outros musculação, pular corda. Tem gente que adora fazer comida, né? Então gasta muita energia fazendo isso. E descobrindo pratos novos, dando certo, dando errado na cozinha. Mas assim, gasta energia, porque é uma energia mental, com isso perde tempo. E aí acaba desconcentrando aí daquele futuro e vive mais o foco no presente. Que é a pergunta do Jackson, né? Presente só facilita. Tem aqui outras perguntas. Eu vou pegar aqui a pergunta do Igor, né? Você falou sobre o sono, né? Foi a pergunta da Cibele, né? Como lidar com essas questões de sono. Aí eu vou também fazer já outra pergunta, que é a do Igor, que ele disse assim: o uso de... Cadê? Fitoterápicos. Cadê? Cadê? Maracujina, né? E é algo adequado? Ele perguntou Vamos lá. esse uso, né? Deixa eu deixar isso bem claro para todo mundo. É bem claro, porque a gente é bem psicólogo. Claro, bem claro.
Vamos lá. A questão Eu tenho dos pacientes, sim, que sintomas. hoje estão tomando chá de camomila, tá? Chá de suco de maracujá. Isso funciona? Funciona, tá? Funciona quando esse organismo ainda não chegou no seu extremo da ansiedade, entende? Aquele paciente que acabou de ter uma situação como essa, tá vivendo a pandemia junto comigo, com você, e aí essa situação, essas informações são péssimas, as notícias são horrorosas, nunca teve nada, foi uma pessoa super bem com a vida, não estou conseguindo dormir, Alexandra. Vou tomar um chá de camomila, vai fazer efeito? Vai. Vou tomar um suco de maracujá, vai fazer efeito? Vai. Vou fazer uma boa leitura e isso vai fazer com que eu tenha uma concentração maior, um gasto maior de energia mental, e aí isso vai chegar ao sono mais rápido? Vai. Agora, aquele paciente, aquela pessoa que já vem com um transtorno desde a infância, hoje tem 30 anos, e aí vem só empurrando com a barriga, o chá vai fazer efeito? Não. Entende? Agora, sim, eu preciso deixar isso claro, por quê? Porque às vezes a pessoa vem com a expectativa, porque o físico já não está respondendo mais. Claro que se a pessoa tivesse com esse... Porque quando a gente traz um transtorno, quando a gente desenvolve um transtorno, antes desse alerta, a gente teve um alerta físico, né? Só que a gente não observou os sinais. E aí ele veio do leve para o crônico. E aí alguns pacientes já estão nesse momento crônico. E aí com isso, essas soluções, esses paliativos não funcionam tanto, não tem mais sua eficácia. Mas eu conheço pacientes, e tenho pacientes também, que fazem uso agora, nesse exato momento, de chá e tem dado super certo. A pessoa sentiu o efeito. Por quê? Porque esse corpo, esse físico, esse desconforto psicológico está no início. Esse físico começou a dar sinais de desconforto. Então, essa pessoa fez modificações comportamentais, e aí eu abro um parênteses para, por exemplo, não utilizar celular ou qualquer outro aparelho que emita essa luz maravilhosa, que faz com que você não consiga desenvolver o hormônio necessário para que você entre no processo do sono antes de dormir. Não se alimenta muito próximo do horário do sono, ou quando for jantar, janta cedo, aí antes de dormir, toma um leite, come uma fruta mais leve, e tudo isso, você prepara o teu corpo para esse processo do sono. Então, você consegue ter uma reação física, porque o teu psicológico, qualquer desconforto é inicial. Mas os pacientes que chegam com ansiedade já crônica, que apresenta 2, 3 tipos de situações comprometedoras nesse sentido da ansiedade, que quando a gente mostra a lista de sintomas, são 20, está com os 20 sintomas, né? Então, esses pacientes, um chá de camomila, infelizmente, não vai resolver. Né? Agora, aquela pessoa que diz assim, Alexandre, eu não estou conseguindo dormir, isso nunca me aconteceu, eu sempre dormi bem, sempre fui uma pessoa tranquila, a gente está vivendo um momento de pandemia, e aí eu tomei um chá, e o chá de camomila me ajudou muito. Isso é ótimo, o seu físico consegue dar um suporte, porque ele não está tão degradado, né? Destruído por causa do psíquico que você não percebeu. Mas o corpo, ele dá sinais físicos do incômodo psíquico. Então, a gente precisa estar alerta ao nosso corpo. E até porque... e deixar bem alerta, né? Que psicólogo não passa remédio, né? Medicamento Exatamente. Quem com faz isso é o psiquiatra. psiquiatra, e aí é ele que prescreve e a gente só acompanha. Então, o psicólogo ele acompanha a terapia e também através das medicações, né? Então, se for necessário tomar medicamento, vai tomar o medicamento e junto com a terapia, não é isso? Isso, exatamente. Aí, falando Exatamente. sobre terapia, né? A Thaisa perguntou aqui, como o psicólogo sabe que abordagem ser tomada? A abordagem ou tratamento. Porque quando fala Agora, abordagem, isso me faz abordagem lembrar. de Tem várias várias, né? abordagens Por da exemplo, terapia, né? eu Psicanálise, só, TCC, eu só faço Descartes. TCC, né? E aí, eu acredito que o paciente é que deve perceber isso, não é o Uhum. profissional. Porque, obviamente, né, de uma questão ética, o profissional vai dizer, minha abordagem é maravilhosa, porque eu trabalho com ela. Mas, assim, você não vai criticar a abordagem do outro, é uma questão ética. Né? Mas o paciente, quando ele vem, ele faz assim, Alexandra, eu não consigo ter um bom resultado dentro da TCC.
com tantos questionamentos socráticos, tantos exercícios. Eu gostaria de uma coisa mais assim, mais voltada ao passado, regressões. Então, a gente já entende que pela fala daquele paciente, ele está falando de uma outra abordagem. Toda abordagem trata todo o transtorno psicológico, tá certo? O que é que vai diferenciar as abordagens que nós temos de tratamento psicológico? É o psicoterapeuta que vai se identificar, não é? Então, eu me identifico muito com a TCC. Eu não conseguiria atender se não fosse pela TCC, porque eu tenho uma afinidade muito grande com essa abordagem. Por quê? Porque é um perfil meu de personalidade que se adequa a esse processo da TCC. Então, o paciente, quando vem para mim, ele já vem buscando a TCC. Quando não, até porque ele já entra em contato, sinaliza a demanda e diz, olha, você é TCC? Essa é a sua abordagem? Então, a gente já começa a perceber aí que o paciente tem um interesse nessa abordagem. Ele se consegue se relacionar melhor, tem esse processo da empatia nessa abordagem. Entendi. Hoje é mais fácil, né? Porque o paciente ele já vem com essa ideia, né? Que não existe só a psicanálise, né? Mas o que você se identifica com a abordagem e vai procurar o profissional. Aí o Cleibson, né? Ele está perguntando o que é TCC. A TCC é Terapia Cognitiva Comportamental, né? Aí você, hein? Exato. Que é focado na questão do pensamento, né? Que vai modificar seu pensamento, suas Sentimento. emoções e como você está agindo, né? Que ela é focada nisso, Exatamente. pensamento, emoções, né? E É, comportamento. Aí o pessoal exatamente. está perguntando o que é TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Aí tem a Gestalt, tem a psicanálise e tem outras abordagens. Então, eu acredito que quando o paciente ele não se identifica com aquela abordagem, né? Porque o pessoal sempre diz, ah, não, só falo, só falo, só falo, e o psicólogo ele só faz escutar lá. Então, esse é o tipo de abordagem do psicólogo. Exato, Então, exato. E a você que gente não precisa estar adequou, atento, Tem que estar atento a atento, isso, porque às vezes o procurar conhecer, paciente né? vem e diz assim, mas o meu psicólogo que eu fui, sei lá, algum tempo atrás, ele não falava tanto quanto você. Isso possivelmente não é porque ele é bom, ruim, ou melhor, ou pior, mas porque a abordagem dele é diferente. Diferente. É, E a abordagem então da é isso aí. TCC é focada no aqui e agora, no comportamento, nos pensamentos disfuncionais. Exatamente. Daí o cliente, né, tem que conhecer e procurar aquilo que mais se adeque, né? A sua demanda ali Exatamente. inicial, que você está precisando. O Como, processo como... terapêutico é igual a qualquer outro processo que você busca Uhum. uma ajuda, né? Você se identifica ou não com aquele médico, terapeuta, o fisioterapeuta, você vai buscando se aquelas técnicas usadas estão dentro da tua expectativa, se atento à necessidade. Tem que haver empatia, tem que ter essa troca. Se não houver, até porque é um processo longo, muitas vezes. Quando a gente atende aquela demanda, aquela queixa principal da chegada, se modifica, vem outra situação, somos dinâmicos, então a gente não cansa de trazer demanda nova. Então tem que haver essa empatia aí. Então, aí a pergunta de Rosália, né, falando um pouco aqui desse momento que estamos vivendo, né, e até uma pessoa perguntou, nessa quarentena eu passei a sentir coisas que antes não sentia. Exemplo, ansiedade, falta eu acredito, de ar, né? É. É, então, Rosélia perguntou também se depois, né? Como as pessoas que já têm ansiedade ou depois dessa pandemia, como vai ser, né? Se vai aumentar esse percentual de pessoas ansiosas, né? Olha, infelizmente, Iveson, tivemos aí um aumento significativo de pessoas com transtornos psicológicos no nosso país. E isso vai ficar e pode duplicar caso não seja de fato tratado. É porque a gente não pode garantir que o nosso amanhã saia de acordo com as expectativas. A gente não pode garantir que o nosso amanhã vai sair exatamente do jeito que a gente planejou. Né? Então, a gente passa por dificuldades, a gente tem desafios, e existe uma necessidade de preparo psicológico. Com a situação da pandemia, as notícias não são boas. Existe, sim, a boa notícia por trás de tudo isso, mas elas precisam ser, muitas vezes, instigadas ao olhar do outro. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que tiveram a situação de doença e conseguiram se recuperar.
Então, consequentemente, esse físico dessa pessoa, depois de uma contaminação viral, conseguiu aí reagir. E, com certeza, esse organismo se tornou resistente a esse vírus, especificamente falando, como qualquer outro vírus que a gente tem adquirido ao longo da nossa vida. Algumas modificações sociais também foram bastante positivas. A gente viu que várias pessoas, por exemplo, tiveram seus relacionamentos, né, no âmbito da convivência familiar altamente modificada positivamente por causa da situação da pandemia. Relações pais-filhos, relações entre casal, relação em relação a questões com os idosos. Então, a gente também tem isso negativamente, mas vamos focar na questão funcional positiva das coisas que a pandemia nos trouxe, né? Um desaceleramento, tá, no comportamento das pessoas, eu acho isso muito positivo. Estávamos com um índice muito grande de pessoas trazendo queixa de exaustão emocional, exatamente pelo excesso de atividades que deveriam ser realizadas ao longo das 24 horas do dia. Então, muitas pessoas com exaustão emocional, por causa exatamente, tendo uma total tendência a um transtorno de ansiedade, por causa exatamente dessa vida no aceleramento total. Então, com a pandemia, a gente teve que desacelerar. E com isso, ressignificar muita coisa. Então, existem pontos positivos, sim, desse contexto, só que a maioria das pessoas só consegue visualizar os negativos. Tivemos várias pessoas que morreram, mas tivemos um número ainda maior de pessoas que foram curadas, e isso precisa ser falado. A gente precisa trazer esperança ao nosso coração, a gente precisa trazer a nossa memória o que nos dá esperança. Então, a gente precisa trazer, efetivamente, dados reais de que as coisas não são em 100% ruins. Então, assim, a gente sempre tem uma tendência negativa, né? A gente sempre vai planejar e executar e conquistar, mas quando a gente vai falar da vida, a gente traz muita coisa ruim, onde a gente teve coisas boas, né? Então, quando a gente senta aí, a gente conversa e pergunta, me sinaliza aí de forma muito... Pergunta fechada, me sinaliza uma coisa boa que te aconteceu essa semana. Aí a pessoa já leva aquele susto e é obrigada a pensar a respeito disso. Mas, de forma natural, às vezes a gente só foca nas coisas ruins. Então, assim, eu sei que a situação da pandemia vai trazer grandes modificações e já trouxe outras grandes modificações. Mas eu acredito que também positiva. Eu acredito que nunca mais seremos como antes. Então, a gente aprendeu, recriou, reaprendeu. E isso é tudo muito significativo, né? A gente, mesmo limitado, a gente tem a liberdade, com fatores tão importantes do dia a dia, como fatores econômicos, fatores políticos aí em turbulência, a gente conseguir sorrir, assistir uma live, curtir, falar de amor, doar para o outro, isso tudo é muito positivo. Então eu estou muito satisfeita com o ser humano dentro dessa situação de pandemia, se mostrar ainda, boa parte, muito transformado. Então eu acredito que mudou muito. A pandemia veio para ressignificar muita coisa. E eu acho que isso, por si só, já é muito importante, né? Agora, infelizmente, a gente teve grandes perdas. Eu não desconheço qualquer pessoa que não perdeu alguém importante nesse período. E aí o luto é algo muito difícil para todos nós. E com certeza, esse peso a gente vai levar. Mas a gente também, em contrapartida, nessa balança, a gente também consegue colocar coisas boas que aconteceram nesse período. Aí tem uma pergunta aqui, continuando, muito, muito boa, as suas palavras, né? Nesse momento a gente tem que olhar, de fato, e olhar, focar nas coisas boas. E Exatamente. sobre nosso tema ainda, né? Longines, né? Ele perguntou, boa noite, gostaria de saber quando a pessoa está ansiosa e perde o sono, se é normal. E também a mudança de humor, né? Que geralmente o pessoal também aqui está perguntando outras perguntas sobre isso, né? A Joselma, ela perguntou, né? Que sente falta de sono, se sente ansiosa, come muito e pergunta o que fazer, né? Nessa situação. Então, se é normal essa falta de sono, esse estresse, né? Essa vontade de comer. E já emendando na pergunta do Gregory, que ele disse como identificar, né, esses gatilhos e como identificar que a ansiedade da normalidade ela está indo para o lado patológico, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali sofrendo, mas o outro, que a gente está de fora, a família, os amigos, ele consegue identificar melhor. Então, quais são esses sintomas, como a gente pode identificar esses sintomas para que a gente possa, né, vir a fazer alguma coisa ou indicar um tipo de tratamento. Assim, as pessoas que têm um autodesenvolvimento já bem íntimo,
elas conseguem facilmente identificar qualquer tipo de desconforto em relação à sua rotina diária. E é isso que eu potencializo no processo da psicoterapia, autoconhecimento. Mas, de modo geral, se você, por exemplo, sempre dormiu tranquilamente, só quando assiste um filme de terror começa a não ter condição de dormir, então não é um filme de terror. A gente tem um filme de terror constante agora chamado Pandemia. Então, se é por causa desse momento, então esse momento está justificado a insônia, sabe? Agora, o que a gente pode pensar? A gente precisa trabalhar de forma antecipada esse momento que antecede o sono. Então, possivelmente, algumas pessoas mantêm hábitos nada saudáveis em relação ao pré-sono. Então, assim, elas não se alimentam adequadamente, elas mesmo em situações de isolamento social, elas não conseguem desenvolver uma atividade física, elas não têm uma boa alimentação, elas, antes de dormir, elas não conseguem preparar um ambiente para que isso aconteça de forma sadia. Muitas vezes elas fazem uso de redes sociais muito próximo do horário de dormir, então elas acabam não produzindo o hormônio necessário para que esse sono ele chegue. Então as pessoas não conseguem dormir, gera insônia. E tudo isso são situações que são comportamentais. A gente tem uma rotina, o sono ele é uma rotina. Então, para que eu possa, por exemplo, quer ver uma coisa que eu até falei no meu canal no YouTube? Então, para quem está aqui, eu tenho um canal no YouTube, tá certo? E eu falei sobre sono em um dos vídeos. E uma das coisas que eu tenho percebido aqui é que as pessoas, elas não estão seguindo uma rotina. E o sono é rotina. Então, com a pandemia, tivemos uma mudança automática de rotina diária. Então, até que está fazendo home office, o home office já não funciona de igual forma quando você saía e ia trabalhar. Então, para que você tenha um sono adequado, você precisa acordar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Então, você nunca vai conseguir ter um sono de qualidade se você dorme um dia de meia-noite, um dia de 10 horas da noite, um dia de 9, não tem como. Você precisa criar rotina. Então, é um ritual. O sono para se manter saudável e de forma legal, você tem que ter uma rotina. Então, você vai ter que jantar naquele horário, você vai ter que começar a fazer o preparo desde o momento da janta até o momento que você, de fato, vai se deitar para dormir. Então, se você começar a fazer esse ritual da forma correta, eu garanto a você que com poucos dias você consegue aí obter esse sucesso nessa questão do sono. Então, se você mudar esse comportamento e manter esse habitual da rotina, antes do sono você consegue dormir bem. Quem não dorme bem fica estressado, né? Fica... Muito, muito, já fica muito. ansioso, fica o sono mexe com tudo, né? Também, né? A insônia já baixa a imunidade, você já fica muito mais vulnerável a qualquer tipo de doença. E aí imagina, quem está com insônia para não pegar Covid-19, não dorme, a imunidade cai, pega uma gripe, acha que é Covid, aí surta com um transtorno de ansiedade porque acha que é Covid, entende? Então está mais ou menos esse ciclo vicioso, mas na realidade é uma gripe, não é... Ou qualquer outra característica, por exemplo, é uma pessoa ansiosa, às vezes fica com diarreia, fica com sintomas semelhantes ao sintoma que você não quer ter, que é o da Covid-19. É muito semelhante. E aí você precisa ser muito experiente, você precisa conhecer bem para poder diferenciar entre uma gripe e uma crise de ansiedade, entende? Que algumas pessoas têm, por exemplo, algumas crises de ansiedade que chega a aparecer um ataque cardíaco. E na realidade não é. É uma crise de ansiedade, que é muito parecido os sintomas. Agora teve outra pergunta aí que você fez, meio misturado aí. Sibeli está dizendo, minha imunidade está no subsolo, então deve ter cuidado, deve procurar se cuidar, né? Mas possivelmente é uma pessoa com baixa imunidade. Possivelmente, quem não dorme, inclusive o desgaste mental é muito grande e, assim, as consequências, por exemplo, a pessoa fica com dificuldade, porque, assim, os sintomas, eles podem ser físicos, psíquicos, emocionais, cognitivos. Então, as pessoas ficam com dificuldade de se concentrar, as pessoas ficam irritadas, as pessoas ficam com tremor, né? As pessoas ficam... Enfim, existem vários sintomas. Por quê? Porque a pessoa não consegue restabelecer a energia necessária para conduzir esse corpo com perfeição para o dia seguinte. Então, aí vem um dia, 2 dias e por aí vai, entendeu? Se realmente for algo nesse sentido, que está gerando vários dias nessa mesma situação, aí tem que fazer uma busca de uma ajuda realmente médica para poder tomar uma medicação,
conseguir desacelerar um pouco para poder dormir bem e conseguir ter energia para o dia seguinte. Ó, a nossa live passou rápido, tem 19 segundos só. Eu vou iniciar uma nova live que não vai dar Olha só! não vai dar para continuar. Então só temos 10 segundos. Eu vou encerrar aqui e vou